estás a pensar, a tentar perceber como é que funcionam os juros simples, compostos, esta live é para ti. Eu sou Fátima e hoje vou-te explicar como é que é esta coisa do juro simples, o juro composto, as taxas de juro. Pois é, antes de falares de taxas de juro, precisas perceber isto que eu te vou explicar, ok? Então, diz-me no chat se já tiveste algumas dificuldades com esta questão de juros, não é? Juros, o que é isso? Juros? Conta-me lá no chat. Não é? Vai-me colocando aqui questões que eu vou tentar responder. Então, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o tema é taxas de juros, juros simples, juros compostos. E eu diria mesmo que é uma das grandes dificuldades dos alunos quando começam o cálculo financeiro, a matemática financeira. Portanto, se estás a estudar cálculo financeiro, matemática financeira, ou se já estudaste e não te lembras, ou se vais estudar, olha, aproveita, porque hoje esta live vai te ajudar imenso. Eu estou aqui mesmo para descomplicar, ok? Então, muito boa noite a quem me está a acompanhar. Estamos aqui de novo para mais uma live e hoje, uma live da gestão descomplicada e hoje sobre juros, não é? Vamos falar de juros. Então, o que é que são os juros? Os juros é o preço do dinheiro no tempo. Repara, se eu vou pedir um empréstimo ao banco, o que é que vai acontecer? O banco vai pedir que eu pague juros, não é? É o custo por eu utilizar aquele dinheiro. Se eu fizer um investimento, eu faço um depósito a prazo, ponho o meu dinheiro no banco, então o banco vai-me pagar juros. Não é? É o preço, é o custo do dinheiro. O custo do dinheiro para o banco é quanto é que aquilo que ele me vai pagar pelo facto de estar a utilizar o meu dinheiro. Sim, porque quando eu deposito o meu dinheiro no banco, não é? Eu estou a emprestar dinheiro ao banco. Então, ele fica a utilizar o meu dinheiro, ok? Por isso, os juros é o preço do dinheiro no tempo, ok? E recebes mais juros se emprestas dinheiro e pagas juros quando pedes emprestado, naturalmente, não é? Então, muito boa noite a todos que me estão a acompanhar. Isto é fantástico estar aqui e ver assim sendo tanta gente. Vocês são o motivo para eu vir aqui às quartas-feiras, porque de facto não deixam de existir, não é? Assim vale a pena. Tira dúvidas de contabilidade de gestão. Pronto, no final eu vou tentar tirar dúvidas, está bem? Vou tentar falar aqui hoje um bocadinho sobre este tema dos juros, é o tema da nossa live de hoje, e depois no final eu vou tentar tirar as dúvidas que houver, ok? Desde que sejam dúvidas simples que dê para esclarecer aqui, que não vamos ficar aqui toda a noite a esclarecer, ok? Martim, olá, boa noite. De nada, Catarina. Bom, muito bem. Então vamos lá continuar. Então, os juros é o preço do dinheiro no tempo. Ok? É o valor extra pelo tempo de espera. Se eu preciso de dinheiro e peço um empréstimo ao banco, não é? Para poder utilizar aquele dinheiro, eu vou pagar juros. O banco vai deixar de ter aquele dinheiro disponível, porque me emprestou, eu estou a utilizar dinheiro que não é meu, então eu vou pagar um juro, ok? E o juro está dependente, ou está relacionado com o tempo, o juro que eu vou pagar está relacionado com o tempo que eu vou utilizar aquele dinheiro, ok? Então, falamos de juros simples. Como é que nós vamos calcular os juros? Existem dois regimes de cálculo dos juros, o juro simples e o juro composto. Quem estuda cálculo financeiro de certeza que já ouviu isto. De certeza que já ouviu isto. Juro simples. O juro simples é aquele regime de juro em que o juro não acumula ao capital. Eu costumo dizer, a brincar aos meus alunos, que no juro simples eu posso ir às compras. No juro composto eu não vou às compras. Ok? Só vou às compras no final da aplicação. Então, vou explicar isto. Imaginem que
eu vou fazer, vamos pensar num depósito a prazo, não é? Vou depositar 1000 euros, ok? Um capital de 1000 euros. Deposito 1000 euros durante 3 anos com uma taxa de juros de 5%. Bom, só uma ressalva: 5% de taxa de juros neste momento, num depósito a prazo não existe em Portugal, ok? Portanto, isto é um exemplo meramente indicativo. Então, imaginem que eu vou depositar 1000 euros durante 3 anos, com uma taxa de juros de 5% ao ano. Qual é que é o valor do juro que eu vou receber? No final dos 3 anos, portanto, eu espero que vejam isto que eu estou aqui a fazer, acho que sim. Já percebi que talvez não estejam a ver, isto está aqui assim um bocadinho cortado. Vou só puxar aqui assim um bocadinho mais para o lado, ok, assim está melhor, não é? Pronto. Então, eu deposito hoje os 1000 euros. Portanto, uma coisa muito importante para nós fazermos nos exercícios de cálculo financeiro é a reta do tempo. Colocar em baixo o tempo, em cima nós colocamos sempre os valores, ok? É muito mais fácil para resolver os exercícios. Estes exercícios agora no início do cálculo financeiro são simples, relativamente simples. Mas depois quando chega lá mais à frente, com as rendas, olha, se não fazes uma reta e se não pões lá os valores todos direitinhos na reta, dificilmente vais conseguir resolver o exercício. Portanto, habitua-te a isto. Ora, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a quem me está aqui a ver. E ainda tanta gente. Bom, então, continuando. Eu deposito hoje, portanto é o meu momento zero, não é? 1000 euros durante 3 anos. Portanto, eu aqui vou colocar os 3 anos com uma taxa de juros de 5% ao ano. Então, eu quero saber quanto é que eu vou ter em regime de juros simples, quanto é que eu vou ter de juro no final dos 3 anos. Ou seja, o capital que eu invisto, os 1000 euros, eu vou tê-lo, não é? Vou tê-lo no final dos 3 anos. Mas quanto é que eu vou ganhar de juros? Em regime de juros simples, o juro não acumula ao capital, o que significa que, no final do primeiro ano, o juro vai ser 1000 euros vezes 5%, portanto 50 euros, não é? Portanto, vou fazer assim, J1, que é o juro do primeiro ano, é 1000 euros vezes 5%, portanto, já percebi que não se está aqui a ver, já estou a escrever aqui muito para o lado, tenho que ter aqui um bocadinho de cuidado porque vocês não conseguem ver tudo, vou escrever aqui mais para este lado, está bem? Então, juro 1, aqui vê-se melhor, sim, 1000 euros vezes 5% dá 50 euros, não é? No segundo ano, como estes 50 euros não vai acumular ao capital, significa que eu, no final deste primeiro ano, recebo este juro e então posso ir às compras, porque ele não fica acumulado ao capital, não é? Portanto, é tal, as mulheres que gostam de fazer compras, não é? Portanto, então eu com estes 50 euros vou às compras, ok? No segundo ano, que dinheiro é que eu tenho lá aplicado? Continuo com os mesmos 1000 euros, não é? 1000 euros, uma taxa de 5%, volto a receber 50 euros. Portanto, no final do segundo ano, volto a receber 50 euros de juros. Não vai acumular ao capital, porque é juros simples. Então, se é juros simples, não acumula ao capital, ele vai para a minha conta de depósito à ordem, ok? Se isto fosse um depósito a prazo, não é? O juro vai para a minha conta de depósito à ordem. Então, se vai para a minha conta de depósito à ordem, eu volto a ir às compras, não é? E no final do terceiro ano, eu volto a receber juro. Mas o capital que está no banco continua a ser só os 1000 euros. Portanto, recebo juro, 5%, a taxa de 5%, multiplicada pelo capital. Então, eu recebo 50 euros. E mais uma vez, agarro neste dinheiro e vou às compras. Ou seja, no regime de juros simples, eu posso ir todos os anos às compras. No total, eu recebi 150 euros de juro, não é? Portanto, o juro total é 150 euros. Então, a fórmula, eu já no outro dia falei aqui, na segunda-feira, falei aqui sobre a importância de usarem um formulário, de terem um formulário, não é? A fórmula para calcular o juro acumulado em regime de juros simples é o J é igual a C, que é o capital, vezes o I, a taxa, vezes o N, o número de períodos de tempo, ok? O que compensa mais é o juro composto, certo? Pois é, vamos ver já a seguir. O juro composto compensa mais, não é?
Então, no juro simples, o juro não acumula ao capital, o que significa então que eu tenho, portanto, no final do primeiro ano, eu tenho aqui um juro 1, não é? No final do segundo ano, eu tenho um juro 2, no final do terceiro ano, eu tenho aqui um juro 3, não é? Mas estes juros nunca acumularam ao capital, portanto, o capital que tenho lá no banco, não é? São só os 1000 euros. Os 150 euros, portanto, os 3 juros que eu recebi, agarrei neles, não é? Se não acumulou ao capital, eu posso ir às compras. Obviamente que esta história de ir às compras é em sentido figurado, não é? No juro composto, desculpem, mas preciso de beber água. O juro composto, respondendo aqui a um comentário que aqui está, o juro composto compensa sempre. E eu já vou mostrar isso, está bem? Claro que se o juro composto, se o valor do capital que investimos for muito elevado, então a diferença entre o juro simples e o juro composto ainda vai ser maior, não é? Então, vamos lá ao juro composto. Química e matemática aqui, por aqui não. Gostava muito de conseguir ajudar, mas não consigo. Está bem. Por aqui só mesmo gestão, finanças, contabilidade, só dentro disso. Ok? Bom, então, juro composto. Puxar também isto aqui um bocadinho mais para o lado, para vocês conseguirem ver. O que é que acontece no juro composto? O mesmo exemplo. Não é? Eu vou investir hoje, portanto, no momento zero, 1000 euros, à mesma taxa de 5%, e daqui a 3 anos eu quero saber quanto é que eu lá tenho. Então, o que vai acontecer é que no final do primeiro ano, não é? Portanto, o juro vence anualmente, o que significa que no final do primeiro ano eu vou receber juro. E vou receber juros sobre quanto? Sobre os 1000 euros que lá está, que eu tenho investido, não é? Então, o meu juro 1, vou fazer aqui os cálculos ao lado, ok? O meu juro 1, o juro do primeiro ano, vai ser os 1000 euros vezes os 5%. Portanto, os 50 euros, ok? Mas em juro composto, eu não retiro o juro. O juro fica acumulado ao capital. Então, no final do primeiro ano, eu tenho lá depositado os 1000 mais os 50, ok? No segundo ano, o que é que vai acontecer? No segundo ano, o juro vai ser calculado sobre o capital até ao final do primeiro ano, ou seja, os 1000 mais os 50. Não é? Até ao final do primeiro ano, ou até ao início do segundo ano, eu tinha lá 1000 mais os 50 que ganhei de juros, então o juro 2 vai ser sobre os 1000 mais 50, e este valor é que vai vencer juros, 5%. Agora tenho que puxar aqui a calculadora. Eu podia ter preparado isto antes, não é? Ter feito aqui as contitas, mas pronto. Isto de programas em direto é melhor. Ora, e tanta gente, meu Deus! Vocês têm a certeza que querem ver-me a falar de cálculo financeiro? Não se enganaram nem nada. Era capaz de haver para aí um filmezinho melhor na televisão, ou na Netflix, ou qualquer coisa, não? Bom, então, vamos lá. Olha, mas muito obrigada pela vossa confiança, está bem? Por estarem aqui a este tempo. Portanto, espero conseguir corresponder às vossas expectativas. Então, no final do primeiro ano, desculpem, no final do segundo ano, já tenho aqui um parênteses a mais, não é? Porque isto aqui não precisa de parênteses coisíssima nenhuma. 1050 vezes 0,05, eu ganho 52,5. Reparem como o juro, agora no segundo ano, já é superior ao juro que nós tínhamos ganho no segundo ano, em juros simples, não é? Em juros simples, no segundo ano, eu ganhava 50. Em juro composto, no mesmo exemplo, eu já ganho 52,5. Mas o que aconteceu é que no final do primeiro ano eu deixei lá o juro que ganhei. Não vou às compras, ok? Portanto, a grande diferença é entre ir às compras ou não ir às compras. Está bem? Portanto, o juro do segundo ano vai ser 52,5.
E no terceiro ano, o que vai acontecer é que eu tenho lá 1000 mais 50 mais 52,5, não é? E vai ser este valor que vai vencer juros. Portanto, este valor todo eu vou multiplicar pelos 5%. Deixem-me fazer aqui a conta. 1050 mais 52,5. Eu agora multiplico por 0,05, dá-me 55,125. Reparem como o juro está a aumentar. O próprio valor do juro anual está a aumentar, ok? Em juro composto. Tomás, claro que era muito mais simples eu aplicar logo aqui a fórmula. Aliás, eu tenho aqui a fórmula, não é? Eu chegava ao final do terceiro ano, se eu quero saber quanto é que tenho lá no terceiro ano, eu posso aplicar esta fórmula direta, que é o M, que é o capital acumulado. Posso utilizar M ou outra letra qualquer, um CN ou RN, depende dos professores. Não é? Então, o meu M é o capital, que é 1000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a 3, ok? E isto vai-me dar o capital acumulado, ou seja, vai-me dar o capital inicial mais o juro que se venceu e que ficou até ao final do terceiro ano. Mas aquilo que eu estou a tentar mostrar-vos aqui é a diferença, não é? E as contas feitas assim anualmente é muito mais fácil, acho eu, de entenderem, quem nunca viu isto à frente, de entenderem a diferença entre o juro simples e o juro composto, ok? Voltamos ao débito e ao crédito. Okay. Bem, eu no final vou tentar responder às perguntas, está bem? Agora não posso distrair, senão ficamos aqui a noite toda. E depois ralham comigo porque eu começo a falar de uma coisa e depois vou a outra e depois nunca mais daqui sai. Bom, então vamos fazer as contas. No final do terceiro ano, portanto, o juro do terceiro ano são 55,125, não é? Então, se no final do terceiro ano termina a minha aplicação, eu vou levantar agora este dinheiro todo. E quanto é que eu vou levantar? Portanto, o meu M, não é? Qual é que é o capital acumulado? O meu M, vou fazer a conta, 1000 mais os 50 mais os 52,5 mais os 55,125, o meu M é 1157,625. Ou seja, no final dos 3 anos, eu tenho lá 1157,625. E quanto é que eu tinha em juros simples? 1150, não é? 1000 mais os 150. Estão a ver a diferença? É uma diferença considerável, ok? Portanto, em juro composto, o juro vai acumulando ao capital e vence juros. Portanto, ao fim de algum tempo, não é? Nós vamos tendo sempre cada vez mais valor, não é? Investido, ok? Ficou claro aqui a diferença entre o juro simples e o juro composto? Contem-me lá. Está claro? O juro simples, o juro composto? Claro que depois, quem estuda estas matérias, o cálculo financeiro, vocês vão estudar muitas outras formas. Eu estou aqui a tentar descomplicar, não é? Estou a tentar descomplicar. Sim, claro que depende muito da taxa de juros durante o ano. Portanto, isto é um mero exemplo, não é? Eu estou a tentar descomplicar aquilo que são estes conceitos, porque o que eu vejo é que, de um modo geral, há muita confusão entre o que é o juro simples e o que é o juro composto, ok? Portanto, não tem dificuldade nenhuma. Juro simples, o juro sai do processo de capitalização. Portanto, sai do processo de capitalização, só fica aplicado o dinheiro que eu investi inicialmente, eu agarro no juro e vou às compras. Juro composto, não vou às compras coisíssima nenhuma. O juro fica lá aplicado, junta com o capital inicial e vai vencendo juros e depois no final eu posso ir às compras e comprar até bastante mais porque ganhei mais dinheiro, não é? Pronto. Ok? Então, o juro composto é como se fosse uma bola de neve, porque vai crescendo cada vez que a bola, não é, vai rodando, vai sempre aumentando. O juro composto é exatamente como na bola de neve, ok?
A maioria das pessoas não percebem argumentar. Bom, se calhar perguntaram há bocadinho se eu ajudava em química, não é? Se calhar vão achar exatamente a mesma coisa, não é? Quem percebe química se calhar vai achar exatamente a mesma coisa, que é incrível como é que não se percebe. Há pessoas que não percebem elementar de química, mas eu não percebo nada, está bem? Pronto, está dito. Está dito. É normal, não é? Costuma-se dizer cada macaco no seu galho. É isso. Não é? Ninguém sabe tudo. Se soubéssemos tudo, não tinha piada, não é? Ok? Ai, tanta pergunta que aí está. Meu Deus! Está tudo bem. Ora, isto está aqui a dizer que a bateria baixa. Ele está a carregar. Pronto. Não convinha que isto fosse agora abaixo. Bom, então, no juro simples, se eu fosse fazer um gráfico, uma representação gráfica do capital acumulado, ou do juro, melhor dizendo, do juro, em regime de juros simples, do valor do juro em regime de juros simples, eu ia ter um gráfico em linha reta, não é? Porque, vamos voltar aqui atrás, o juro simples, não é? O valor do juro é sempre igual, todos os anos. Portanto, uma representação gráfica dava uma linha reta ali, não é? Constante. No juro composto, o que é que nós vimos? O juro vai sempre aumentando, em curva, em exponencial, dizem os matemáticos, não é? Então, no juro composto, a curva do juro é uma curva crescente, com formato exponencial, ok? Então, são pequenas diferenças, mas que com o tempo vão se tornando grandes. Se calhar, ao fim de um ano, não se nota a diferença, não é? O juro, o valor do juro em juro simples e em juro composto, ao fim do ano é exatamente igual. Mas ao fim de 2 anos já não é igual. E ao fim de 3 a diferença começa a aumentar ainda mais. E ao fim de 4 ainda mais e por aí fora, não é? Portanto, já vamos às taxas. Às taxas efetivas e nominais. Portanto, ao fim de algum tempo, as diferenças entre o juro simples e o juro composto ficam cada vez maiores, ok? Então, taxas de juros, era isso que vocês queriam? Era o Tomás que estava aí a perguntar taxa nominal, taxa efetiva, não é? Com capitalizações trimestrais, exatamente. Bom, de certeza que já ouviram falar isto. Isto é taxa nominal. Isto é taxa efetiva. E já ouviram provavelmente falar em TAEG. Já alguém ouviu falar em TAEG? Já agora, ponham só aí. TAEG. Já alguém ouviu falar? E sabem o que é? Não, nada. Oui, António, oui, sim. Sim, já ouviram falar. E sabem o que é TAEG? Bom, vou explicar. Então, vou usar um exemplo para vos explicar isto melhor, da taxa nominal e da taxa efetiva, ok? Vamos imaginar que eu quero comprar uma casa e vou pedir um empréstimo ao banco. Se calhar muitos de vocês ou já o fizeram ou se calhar um dia irão fazê-lo, não é? Não tem a ver só com o pedido de crédito, mas com o pedido de crédito é fácil de entenderem. Então, eu vou pedir um empréstimo ao banco, o banco lá pede a minha documentação e tal, vai analisar os meus rendimentos, vai ver se eu me porto bem e tal, se sou uma pessoa de confiança e não sei o quê e tal. E depois, o que é que faz? Faz-me uma proposta, não é? E nessa proposta diz que a taxa anual nominal, a TAN, taxa anual nominal, é de... vou continuar aqui com os 5%. Pronto. Ok? A taxa anual nominal é 5% e o juro é pago mensalmente. Ok? Com juro pago mensalmente. Juro pago mensalmente. E ainda vou acrescentar aqui um outro detalhe, só para complicar a coisa. Indexada a Euribor. Deixem-me corrigir isto, que está a ficar assim um bocado mal escrito, pois vocês não percebem nada disto. Indexada a Euribor a 3 meses. Ok, bem, temos aqui muita coisa, não é? Temos aqui muitos dados.
Então, como o juro é pago mensalmente, significa que esta taxa anual nominal eu posso dividi-la por 12. E ao dividi-la por 12, eu passo a ter uma taxa mensal. Ok? Aliás, até vou corrigir, só para simplificar aqui os meus cálculos, para conseguir fazer contas de cabeça assim, mais facilmente. Em vez de ser 5, passa a ser 6%, está bem? Então, a minha taxa anual nominal é 6%, o juro é pago mensalmente e é indexada à Euribor a 3 meses. Portanto, se é uma taxa anual nominal, significa que eu posso dividir esta taxa por períodos de tempo, por forma a converter esta taxa para outro período de tempo. E neste caso, como o juro é pago mensalmente, significa que o juro vai ser calculado todos os meses. Então, como é que se calcula o juro todos os meses? É o capital, o valor que está em dívida, o valor do empréstimo que está em dívida, multiplica-se por essa taxa de juro mensal. Então, a taxa mensal, eu vou chamar-lhe IM, ok? Vai ser 6% a dividir por 12. Portanto, dá 0,5%. Ok? Então, se eu devo 100 mil euros ao banco, por exemplo, neste mês de outubro, que está a terminar, eu vou pagar, se eu devo hoje, né, em outubro, devo 100 mil euros ao banco, então o juro do mês de outubro, o juro de outubro, vai ser os 100 mil euros vezes 0,5%. Ok? Claro que quando nós, eu vou só fazer aqui a conta, 100 vezes 0,05 dá 500 euros. Ok? 500 euros, não pode. 100 mil vezes... Dá 500 euros, sim. Então, pois isto também é uma taxa um bocadinho elevada. É um capital em dívida um bocadinho elevado, não é? Então, aquilo que eu pago ao banco no mês de outubro não é só juro, em princípio, não é? É juro e depois será uma parte destes 100 mil euros, mas, que é a chamada prestação. Mas nessa prestação, 500 euros é juro, ok? Então, esta taxa anual nominal, eu posso dividi-la pelo número de períodos de tempo e passo a ter uma taxa de outro período de tempo, de um subperíodo, não é? Neste caso, dividir por 12, fica com uma taxa mensal e é essa taxa mensal que eu vou utilizar para calcular o juro. Quando nós dizemos que a taxa de juro é indexada à Euribor a 3 meses, a Euribor é uma taxa, são taxas de juro que são utilizadas como referência nos empréstimos, na economia em geral. Ok? Deixa-me só beber um bocadinho de água, desculpem lá. Meu Deus, vocês deixam-me com os olhos em bico. Como é que estamos aqui? Neste momento, 1672 pessoas, 1676. Cristo, olhem, obrigada por estarem aí, porque só confirma que realmente eu tenho que vir aqui, não é? Se me aparece aqui 1600 e tal pessoas, se ficam aqui a ouvir-me, pronto, vocês estão a arranjar aqui um belo de um problemita, não é? Eu tenho mesmo que vir aqui. Mas olha, mas venho com todo o gosto e agradeço imenso, imenso, imenso por estar aí, porque dá uma oportunidade de eu fazer uma das coisas, aquilo que eu mais gosto, que é ensinar. Eu acho que se nota, não é? Já falei nisso nesta live que fiz aqui na segunda-feira, passei por aqui um bocadinho. Acho que se nota isso e eu adoro fazer isto, portanto, obrigada por estarem aí, ok? Vamos lá continuar a trabalhar. Então, eu estava a dizer que quando a taxa de juro, a taxa de referência do empréstimo, quando a taxa de juros do empréstimo é indexada a uma Euribor a 3 meses, significa que de 3 em 3 meses a taxa de juros do empréstimo é revista de acordo com a Euribor. Atenção que quando nós falamos de Euribors, as Euribors são sempre as taxas de juro, aliás, as taxas de juro, de um modo geral,
são referenciadas para um período de um ano, ok? No modo geral, são para um período de um ano. Quando se fala só, a taxa de juros é 5%, pronto, subentende-se que é anual, não é? Se eu quiser falar de uma taxa mensal, então eu digo a taxa de juro mensal é X, ok? Portanto, se é para um outro período de tempo, eu normalmente faço essa referência que é de outro período de tempo. A Euribor a 3 meses, ou a Euribor a 6 meses, ou a 12 meses, ou a 1 mês, ou a um dia, existe a Euribor a um dia, ok? Significa que é utilizada como referência para operações daquele período de tempo. Mas a taxa Euribor é anual, ok? Vamos imaginar que a taxa Euribor é 2% anual. Não deve andar muito longe disto, mas pronto, para simplificar. Euribor a 3 meses, 2%, por hipótese. Então, 2% é uma taxa anual que vai servir de referência para operações com mais ou menos prazos de 3 meses. Ora, vão-me dizer, mas o empréstimo para a habitação tem uma duração para aí 30 ou 40 anos, se calhar, não é? Sim, mas a taxa de juro deste empréstimo então vai ser revista de 3 em 3 meses, não é? Ao fim de 3 meses, o banco vai ver como é que estava a taxa de juro, a Euribor, a 3 meses, naquele período de tempo. Aumentou, baixou? Então, se aumentou, a taxa de juro do meu empréstimo aumenta também. Está bem? Portanto, se for o meu Euribor a 6 meses, essa revisão é feita de 6 em 6 meses. Ok? Bom, então, isto são as taxas nominais. Taxa nominal eu posso multiplicar, dividir a taxa. Pronto. É a taxa que serve de referência nas operações. Mas depois existem as taxas efetivas. A taxa efetiva entra numa lógica do juro composto. Ok? A taxa nominal entra na lógica do juro simples. O juro não acumula o capital e não vence juro. A taxa efetiva entra na lógica do juro composto. Ou seja, o juro vai vencer juro. Pode vencer juro. Então, quando eu calculo aqui estes 0,5%, partir de uma taxa nominal, é verdade, mas como esta taxa de 0,5% serviu para eu calcular o juro, o meu juro mensal, este 0,5%, esta taxa já passa a ser efetiva, ok? E agora, se eu quiser saber a taxa efetiva anual, eu não vou multiplicar por 12, porque aí eu tinha uma nominal. Eu vou fazer... Não sei o que é que eu fiz. Já vi. Enganei-me. Eu queria escrever aqui a taxa efetiva anual. Eu vou escrever assim porque para simplificar, vai ser 1 mais a taxa mensal, esta 0,5%. E um ano tem quantos meses? Que eu saiba ainda tem 12, não é? Pronto. Eleva 12 menos 1. Ok? Então agora eu vou encontrar a taxa efetiva anual. Eu vou fazer aqui a conta para verem como isto dá diferente. Portanto, isto dá 6,1678. 16,78%. Portanto, é diferente dos 6% iniciais, ok? A taxa efetiva pressupõe que o juro vence juro e vence juro e vence juro e por aí fora, ok? E a taxa nominal não. Por isso é que a taxa nominal eu posso multiplicar, dividir, é o que eu quiser. Na taxa efetiva, eu não multiplico nem divido. Eu tenho que fazer as potências, usar as potências tal como eu fiz no regime de juro composto, está bem? Então eu poderia dizer que a taxa nominal está para o regime de juro simples, a taxa efetiva está para o regime de juro composto. Ok? Ficou claro? Pois, já ficamos cá toda a noite. Eu acho que fico aqui toda a noite a ler os vossos comentários, não é?
Mas agradeço e vou tentar ler tudo e vou tentar responder antes de fechar a live. Não sei se vou conseguir responder a tudo. Estou a ver aí tanta coisa escrita. Mas pronto. Mas no final eu vou dedicar-me aí um bocadinho, está bem? E agradeço-vos imenso, mais uma vez, agradeço-vos a estarem aqui comigo. E já agora, se acham que esta live está a ser interessante, aproveitem, eu já estou a ver aqui pessoas que partilharam o vídeo da live, aproveitem para partilhar, convidem outras pessoas para ver esta live, porque de certeza eu depois vou fazer o download da gravação e vou colocar no YouTube, está bem? Como costumo fazer sempre. Mas de certeza que vai haver muitas outras pessoas que gostavam de ouvir isto explicado desta forma, assim de uma forma descomplicada, como eu gosto de fazer, não é? Ok? Portanto, maravilhoso, obrigada. Bom, então, entendido taxa nominal, taxa efetiva, está explícito. Pronto, depois outra questão que eu tinha colocado aqui é atenção à periodicidade da taxa. Portanto, acabei já por falar um bocadinho desta periodicidade. Quando nós falamos, as taxas de juros estão sempre referenciadas para um período de tempo, não é? Pode ser anual, pode ser mensal, pode ser diário, pode ser trimestral, pode ser semestral, o que for. Então temos que ter cuidado com a periodicidade da taxa. Nem todas as taxas são diretamente comparáveis, porque eu não posso comparar uma taxa nominal com uma taxa efetiva. Não é? Reparem, esta taxa anual nominal, este exemplo que eu dei aqui, não é? Uma taxa anual nominal de 6%, que se converte mensalmente, alguém estava aí a colocar essa questão, que se converte mensalmente, portanto o juro pago é pago mensalmente, então eu divido por 12, fica com uma taxa mensal, mas esta taxa mensal já é efetiva, porque é ela que serve para calcular o juro, não é? Quando eu depois vou calcular a taxa equivalente anual, equivalente a esta efetiva, eu vou ter uma taxa diferente. Ok? Já não vou ter os 6%, vou ter 6,1678 e isto ainda tinha mais uma quantidade de casas decimais. Ok? Qual é a taxa efetiva anual e como mudaria-se a capitalização fosse diária? Bom, se a capitalização fosse diária, eu tinha que converter esta taxa efetiva anual utilizando uma regra semelhante, não é? Uma equação semelhante, só que para uma taxa diária. Simples. Para a professora, que nota já seria boa para matemática financeira? Ó Tomás, eu vou dizer-te a nota que para mim foi boa quando eu fiz a licenciatura. Sabes quanto é que foi? 19. Percebeste? Pronto. Sim. Foi matemática. Na altura chamava-se cálculo financeiro. Quer dizer, ainda há algumas escolas que chamam cálculo financeiro. Cálculo financeiro e avaliação de investimentos. Foi as minhas melhores disciplinas da licenciatura. Ok? Ok, pronto. Mas obviamente nem todos os alunos tiram 19, não é? E uma nota boa ou má, depende do objetivo do aluno. Não é? Para um aluno ter 10 nesta disciplina pode ser fantástico, não é? No meu caso, quando eu andava a estudar, se eu tivesse 10 nesta disciplina que eu adorava e ainda adoro, seria uma grande dor de cabeça, até porque eu tinha uma média um bocadinho maior, não é? Por isso, cálculo financeiro foi a disciplina mais horrível. Pois, pronto, ainda bem que somos diferentes, não é? E se fôssemos todos iguais, não é? Éramos todos jardineiros, se calhar. Era uma grande chatice. Não fazia sentido, não é? Portanto, é assim, somos diferentes, ainda bem, não é? Bom, então, continuando. Exemplo, eu já acabei por dar este exemplo, não é? À medida que eu fui explicando, não é? Portanto, já não vou saltar aqui isto. Agora, erros comuns. Algumas chamadas de atenção, ok? Consegue explicar o tema 9? Não sei qual que era o tema 9 porque eu não apanhei isso, a conversa para trás. Erros comuns. Algumas chamadas de atenção. Cuidado, aquilo que vocês não devem fazer, ok? Olho bem aberto.
Não confundir taxa com juro. Taxa é aquela percentagem, não é? Que vai servir para calcular o juro. Outro erro comum, confundir a periodicidade, ignorar a periodicidade da taxa de juro. Se a taxa de juro, vou voltar aqui atrás, quando eu vos falei, por exemplo aqui, no juro composto. Se esta taxa de juro, imaginem que eu quero calcular o capital acumulado, não é? De uma poupança ao fim de 10 anos, não é? Se esta taxa de juros for uma taxa semestral, eu quero saber quanto é que eu vou ter daqui a 10 anos. O N, o número de períodos de tempo, é o número de semestres, não é 10, vai ser 20, ok? 20 semestres. Portanto, sempre muito, muito cuidado. Eu vejo muitos erros nisto, por isso é que eu estou a chamar aqui bem a atenção. O período da taxa de juro tem que estar de acordo com o período de tempo. Se a taxa de juro é mensal, os períodos de tempo, este N, tem que ser o número de meses. Mesmo que eu diga que são 10 anos, então nesse caso, 10 anos tem 120 meses, não é? Se a taxa de juro é trimestral, o N tem que ser trimestres, ok? Se a taxa de juro é anual, o N tem que ser anos, está bem? Portanto, cuidado com isto, há muitos erros nisto. Depois, o outro erro também muito comum é aplicar as fórmulas assim, de forma automática, não é? E nem sabemos muito bem o que é que estamos a fazer. O professor fez esta fórmula e mais aquela e a outra, então eu vou fazer também e isto deve dar qualquer coisa. Não dá, ok? Não dá qualquer coisa. Isso é só perder tempo. Portanto, aquilo que eu aconselho, nesta disciplina particularmente de cálculo financeiro, já falei isso na segunda-feira, aconselho-vos a fazerem um formulário. Cada vez que aparece uma nova fórmula, façam o vosso próprio formulário. Eu não me canso de dizer isto. Façam o vosso próprio formulário, ok? Mesmo que não possam levar o formulário para o teste, não tem problema. Vocês, de tanto olharem para o formulário, aquelas fórmulas acabam por entrar. E é mais fácil se tiverem as fórmulas compiladas ali em uma ou duas folhas do que andarem à procura das fórmulas no caderno, no meio de, se calhar, nos livros, no meio de centenas de folhas, eventualmente, não é? Andarem à procura das fórmulas ali. Portanto, façam o vosso próprio formulário. E tentem entender as fórmulas, porque há fórmulas que vocês não precisam de as decorar, porque há fórmulas que se podem deduzir, ok? Eu sabendo uma fórmula, automaticamente eu se calhar consigo fazer mais 2 ou 3 cálculos, ok? Sem precisar de usar 2 ou 3 fórmulas. Taxa de juros é o preço do dinheiro, spread é o lucro do banco. Exatamente. O spread é o lucro do banco. Naquele exemplo que eu vos dei, se a taxa de juros do empréstimo é indexada a Euribor, então aqueles 6%, já agora, aproveito essa deixa, portanto, esta taxa de juros 6% é a Euribor mais um spread. O cálculo, o banco, quando nos apresenta 6% para o banco, isto é a Euribor. Neste caso a 3 meses, não é? Que era o que eu tinha dito, mais o spread. O spread é a margem de lucro do banco. Ok? Isto da taxa de juros ser o preço do dinheiro é discutível na prática. Não percebo porque é que é discutível, porque de facto é o preço do dinheiro. Ou seja, se eu não tenho dinheiro e preciso de pedir emprestado, é quanto eu vou pagar por aquele dinheiro. Portanto, é o preço do dinheiro. Não estou a perceber aí qual é que é a questão. Ok? Vamos continuar. Pode ser que, entretanto, se faça aí mais alguma luz. Então, recapitulando, juros simples permite-nos um crescimento linear, não é? O juro é sempre igual e, portanto, vamos aumentando ano a ano sempre o mesmo valor. No juro composto há um crescimento acelerado, ok?
o juro vai aumentando, 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 mesmo que a taxa seja sempre igual. Portanto, estou sempre a partir do pressuposto que a taxa de juros é sempre igual, não é? Aquele exemplo que eu vos dei. Portanto, em regime de juro composto, o juro é uma função exponencial, ok? As taxas de juros têm que ser bem interpretadas pelos motivos que eu já vos falei, ok? Pois não consegue escrever porque o TikTok filtra. Pois o TikTok é assim um bocadinho manhoso. Não se pode dizer tudo. Ok? E portanto, espero que com isto vocês agora já se sintam bem mais confortáveis a falar de juros, não é? Que tenha sido uma boa introdução para a disciplina de cálculo financeiro e de contabilidade financeira, ok? Ora, eu já vou responder, já vou ler os vossos comentários e vou tentar responder. Portanto, para quem ainda não me segue, e está aqui tanta gente, portanto, o convite que eu faço é, olhem, vão a correr, não é? Seguir a Fátima Explica Gestão aqui no TikTok, ou se preferirem o Instagram, ou se preferirem o Facebook, mas já ninguém anda por lá, por essas bandas, não é? No YouTube, eu tenho alguns vídeos também no YouTube, ok? Alguns vídeos que não estão aqui publicados no TikTok, até porque esta conta do TikTok, como já devem ter percebido, é muito recente, ok? Portanto, sigam a Fátima Explica Gestão. Eu tenho mais de 20 anos, 20 e tal anos de experiência a acompanhar alunos do ensino superior. Portanto, e vou procurar vir aqui todas as quartas-feiras às 21 horas. Portanto, se quiseres ser avisado que eu estou aqui, não é? Segue a Fátima Explica Gestão e eu vou trazer aqui sempre, todas as semanas, um tema que espero está a ficar famosa e muito justamente. Olha, mais do que a fama é poder ajudar alguém, não é? Portanto, se neste momento eu estou a ajudar de alguma forma 2.466 pessoas, 468 pessoas que aqui estão, pelo menos é o que o TikTok diz, portanto, já valeu a pena este bocadinho agora aqui, não é? Portanto, vocês já foram colocando aqui as vossas questões nos comentários. Podem, se tiverem dúvidas, se depois surgirem dúvidas, eu vou deixar a gravação deste live no YouTube, ok? Mas depois vou publicar um excerto, como fiz da live de segunda-feira, como tenho feito das outras lives, vou publicar um excerto aqui no TikTok. Portanto, se tiverem dúvidas, podem colocar lá nos comentários e eu depois tento responder, está bem? Se quiserem, na bio, no TikTok, na bio, está lá o link. Podem se juntar ao Clube de Estudos da Fátima. O Clube de Estudos da Fátima é um grupo do WhatsApp onde podem eventualmente também colocar algumas dúvidas, onde eu vou, por exemplo, partilhando às vezes algumas informações que eu acho úteis. Partilho, dou-me um lembrete a dizer, olha, vou estar no TikTok, não é? Portanto, o link para entrarem no Clube de Estudos da Fátima também está é gratuito, não tem que pagar nada, não é? Está no link da bio. E podem partilhar esta live que vai ficar no YouTube com quem acham que precisa disto. Partilhem o meu perfil se acharem que pode ajudar alguém. Ok? Bom, posto isto, vou tentar ler. Ora, estamos aqui há 50 minutos, quase uma hora. Eu vou tentar ler, se isto me deixar. Professor, explica contabilidade de gestão. Sim, olha, eu explico contabilidade de gestão e tenho um curso online de contabilidade de gestão. Eu já falei aqui nos cursos online porque também me perguntaram já no outro dia sobre contabilidade de gestão. Eu tenho alguns cursos online, também tenho de cálculo financeiro. Ou seja, são várias aulas gravadas. Cada curso tem mais de 12 horas de aulas gravadas por mim, ok? Com exercícios explicadinhos, tudo direitinho, exercícios que foram adaptados de exames e de testes e pronto. Por isso, a vantagem do curso online, claro que podem sempre marcar sessões individuais comigo se alguém quiser, desde que a minha agenda
tenha disponibilidade. A vantagem dos cursos online é que de facto fica muito mais barato, ok? Muito mais barato. E portanto, aquilo que eu sugiro, tem dúvidas no método ABC, ok, está lá. Aquilo que eu sugiro para estas disciplinas, eu tenho cursos já agora de contabilidade de gestão avançada, aquela matéria dos desvios, dos orçamentos e de cálculo financeiro, e depois tenho mais uns cursos pequeninos sobre o ponto crítico, sobre o cálculo do CIPA, e tenho um novo que gravei agora no verão, que é o FE Basics. O FE Basics é as bases da contabilidade financeira e as bases do cálculo financeiro. Portanto, assim mesmo as bases. Aliás, isto está lá explicado no FE Basics, com exercícios e etc. Portanto, a minha sugestão é, dentro destas disciplinas, como eu tenho as aulas gravadas, quem quiser aproveitar, quem precisa de ajuda e quiser aproveitar, fica muito mais barato. Se depois há uma matéria que não foi abordada naquele tema, naquele curso, mas que o professor deu, ou se ficaram dúvidas, ou há um exercício que não conseguiram resolver, apesar das aulas, podem então sempre marcar uma aula comigo, mas se calhar já só precisam de uma. Um curso online o preço é menos de 2 aulas comigo, ok? Portanto, acho que compensa bem, não é? Pronto. Sobre os cursos, sobre os meus cursos online, está tudo no site fatimaexplicagestão.com, ok? Ora, deixem-me cá ver se eu consigo ir aqui atrás então às vossas questões, aos vossos comentários. Relativamente à contabilidade, a minha dúvida é teórica, como as cotas e valor de investimento na contabilidade de gestão. Não sei, Catarina, consegues? Valorização das cotas, mas isso é em contabilidade de gestão? Isso não é contabilidade financeira? Não estou a perceber. Portanto, o método ABC está no curso de contabilidade de gestão. Eu estive no Politécnico de Tomar, dei aulas no Politécnico de Tomar, 15 anos. Portanto, já respondi, explico contabilidade de gestão, sim. Malta atenção à utilização do chat GPT para exercícios. Olha, ainda bem que falam nisso. Cuidado, o chat GPT a fazer cálculos não é de confiança, ok? E mesmo às vezes com questões teóricas também não é muito de confiança. Se tiver dúvida no exercício, onde coloco mesmo? Os meus contactos, geral@fatimaexplicagestão.com. Se tiver dúvida no exercício, onde coloco o mesmo? Tomás, não percebo a tua questão, se calhar isto vem de trás. Juros compostos em forma de investimento, poupança. Hoje pelos bancos está a 2,5%. Presumo que seja ao ano. Daniel, não sei se consigo perceber a tua questão, mas eu penso que se é o que eu estou a pensar, tu deves querer saber como é que calculas a tua poupança, né? O capital acumulado ao fim de algum tempo. Eu acho que respondi isso na live, portanto, se não apanhaste isso, depois vês a gravação que vai para o YouTube, está bem? Eu vou tentar ainda, não sei se ainda consigo lá colocar hoje, mas se não colocar hoje, eu coloco amanhã de manhã. Está a ajudar muito e a entreter também, um enorme gosto. Pronto, gostei dessa parte do entreter, não é? Acho que não tenho cara de palhaça ainda para entreter, mas está bem. Mas gostei. Relativamente à contabilidade, a minha dúvida é, ok, esta já foi. Uma questão, juros, está a ficar famosa, ok, professor, eu acho que vai ter que recorrer a um especialista de marketing. Pois, olha, se calhar, acho que sim, um especialista de marketing, se calhar. Eu estou a tentar subir isto, mas depois como começam a aparecer mensagens novas, ele bloqueia-me aqui. Eu posso comprar a X hoje e amanhã vender a Y. É o preço do euro, mas não é assim tão líquido. Ok, eventualmente podemos
podemos, pronto, conversar um bocadinho noutra altura sobre esse tema. Ok? Ora, eu não sei se... Pensei que isto tinha ido embora. Estava-me aqui a aparecer uma coisa estranha. Afinal, não são assim tão assustadoras a avaliar pelo sucesso da live. Preciso tirar quanto no teste para boa nota no módulo. Ai. Olha, eu não sei o que é que me estão aqui a perguntar. Trabalho em gestão, mas não tirei gestão, então estou aqui só a entreter-me, se não se importarem. Claro que não, Inês, és bem-vinda. Obrigada pela companhia. É uma nota para exercícios. Valorização de inventários, FIFO. Olha, pode ser um tema para uma das próximas... Catarina, valorização de inventários. Pode ser um tema para uma das próximas lives. Talvez. Se é investimento tem que ser contabilidade financeira, exatamente. Deixa-me ver se eu consigo subir. Se eu tiver... Deixa também os contactos, uma questão de juros. Cash flow total e de investimento é difícil calcular. Não, Tomás, não é difícil calcular, mas ficaríamos aqui assim um bocadinho. Só uma nota: cash flow é basicamente recebimentos menos pagamentos, ok? Total, quando falas de recebimentos e pagamentos no global da empresa, de investimento quando estás a falar especificamente do investimento. Ok? Poderá eventualmente ser um tema para outra ocasião. Tomar o custo real para o cliente significativamente diferente. O valor temporal do dinheiro e o perfil de amortização. TAEG. Olha, depois acabei por não falar na TAEG. A TAEG incorpora todos os custos. Por exemplo, no caso do empréstimo, vou voltar aqui atrás. Eu falei-vos na TAN, a TAN, taxa anual nominal. A TAEG é a taxa anual efetiva global. Esta taxa incorpora todos os custos associados ao empréstimo. Neste caso, do empréstimo, estamos a falar do empréstimo, não é? Quando nós pedimos o empréstimo ao banco, o empréstimo à habitação, por exemplo, o banco diz: sim, senhor, olha, emprestamos com esta taxa de 6%, por hipótese, mas, além disso, tem que subscrever o cartão de crédito e tem que subscrever aqui um seguro para o recheio da casa e tem que subscrever mais não sei o quê para ter este spread mais vantajoso, ok? Normalmente é a sugestão que o banco faz. Sem estes produtos, sem o cartão de crédito, então o spread é não sei quantos. Então, a TAEG é a taxa efetiva que reflete não só o juro, mas também os outros encargos associados, que pode ser a tal história do cartão, mas o próprio registro da casa, a escritura, honorários dos advogados, etc. Está bem? Sim, e se forem escolher um empréstimo, não olhem só para o spread do banco. Há pessoas que, quando vão pedir propostas ao banco, vão pedir uma proposta ao novo banco e à Caixa Geral de Depósitos, não é? E depois olham para o spread. Mas não olhem só para o spread, olhem antes para aqui. Ok?
Porque o spread é o lucro do banco, mas o spread pode ser diferente. Vamos imaginar que a Caixa Geral de Depósitos até faz uma proposta de um empréstimo com um spread mais baixo. Mas o que pode estar a acontecer é que para eu ter esse spread mais baixo, o valor dos outros encargos, não é? Do seguro, do cartão de crédito, de não sei o quê, de uma conta poupança, também já ouvi histórias dessas, ter uma conta poupança, um depósito a prazo, ou subscrever não sei o quê, não é? Isso tudo tem custos. Eu tenho que pagar essas coisas, eu deixo de ter aquele dinheiro disponível, não é? Portanto, não olhem só para o spread, olhem sempre para a TAEG. Ok? Isso mesmo. Pronto, vamos lá ver se eu consigo aqui ainda dar mais uma olhada por algumas questões. Isto é extremamente difícil eu conseguir. Se calhar é falta de jeito meu, não é? Eu conseguir ver aqui as vossas mensagens, os vossos comentários, porque isto está sempre a subir, não é? Então eu quero ver um e depois já aquilo desapareceu. Como vem dar taxa nominal, taxa efetiva, os votos nulos, brancos. Oh, Catarina, não sei se ainda estás aqui a ver, mas Catarina, votos nulos, brancos, não sei muito bem a propósito é que isto vai, não é? Estou a apanhar isto aqui assim um bocadinho. Não sei que votos é que estás a referir. Estás a referir às eleições? Marisa, não tens que agradecer, estou aqui com todo o gosto. Ora, o débito e o crédito. Já não sei quem foi que tinha colocado esta questão. Sugiro que voltes a ver a live da semana passada. Pode ser desta segunda-feira. Que está no YouTube. Eu expliquei o débito e o crédito, está bem? Para não voltar aqui. O que compensa mais é o juro composto, certo? Para pequenos depósitos residuais. Ui. Preciso de química, é a tal história. Não era só. Ok, isto eu vi. Olha, eu não sei se me passaram assim muitas questões. Estou a tentar mais ou menos ver as vossas questões. Portanto, obrigada pelos elogios, porque de facto há aqui muitos elogios. Agradeço-vos muito o vosso carinho, não é? Estarem aí. Reconciliações bancárias, acréscimos e diferimentos, mas lançamentos não percebo nada. Qualquer coisa Gamboa, F Gamboa. Pronto, se calhar a questão é o débito e o crédito, e se for isso, se não viste a live de segunda-feira, vai ao YouTube, Fátima explica a questão, está lá a live, e eu esclareci dúvidas sobre o débito e o crédito. Não sei se está aqui alguém que tivesse estado na segunda-feira, se calhar está. Parece-me que sim. Acho que estou a reparar que está por aqui a minha querida Bia, e provavelmente o Gabriel, e se calhar o resto da minha turma, e se calhar mais uns quantos alunos, não é? Que vocês são fantásticos. É que eu tenho muita sorte sempre de ter uns alunos incríveis, não é? Que depois que fazem questão de me acompanhar até aqui nestas lives, não é? Quando, pronto, isto é novidade para eles. Mas onde encaixar cada transação, isso é a débito e a crédito. Pronto, é isso mesmo. Gamboa, Fernanda, Fátima, não sei. F. YouTube, a live de segunda-feira, está bem? Está lá. Vai dar ao fim de que anos? Xavier, se estás a ver, não sei, ajuda-me lá a entender isto. Vai dar ao fim de que anos? Não sei do que estavas a falar.
Pronto, está a aplicar a questão dos juros simples, juros compostos, não consegue acompanhar questões de raciocínio, mas em categoria mestre de cada transação, este chat realmente está aqui uma coisa. Pronto, a cada conta que corresponde o respectivo. E depois é giríssimo porque vocês até tentam responder às outras dúvidas. Vocês são fantásticos, não é? É que são fantásticos. Cria-se aqui uma energia que é assim uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, já sabem. Se eu depois vou ler com mais atenção todos os comentários para ver se não me faltam, se não se não me escaparam assim nenhumas questões, nenhuns comentários. Mas já sabem, podem sempre colocar uma dúvida no comentário de um vídeo que de um vídeo da live. Eu amanhã publico um clipe, um excerto da live de hoje, está bem? E depois podem ir ver e podem comentar, podem colocar lá as vossas dúvidas, ou podem entrar no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp da Fátima Explicação. O grupo é o Clube de Estudos da Fátima. O link está na bio. E depois colocar lá algumas dúvidas. Eu também tento responder lá a algumas dúvidas. Estava aqui. O que é que se passa aqui? Tesouraria. Pagamentos, maior eficiência entre receber e pagar. Pronto, deve ser isso. Não sei o que é que era, mas venho da melhor escola do país, um Politécnico. Sim, dei aulas no Politécnico, é verdade. Sem dúvida. TAEG. O que estava aqui? Consegue explicar também os encargos? Ok, já acho que foi. Certo, acho que respondi. Crise 2008. Isto está relacionado com a crise de 2008? O que é que estaria relacionado com a crise de 2008? Agora já não sei o que é que eu estaria a falar nessa altura. Os bancos não praticam Euribor a 3 meses. Os bancos praticam Euribor a 3 meses, mas normalmente não é nos créditos à habitação, ok? Nos créditos à habitação, normalmente os bancos utilizam mais a Euribor a 6 meses ou a 12 meses. Porquê? Porque são operações de longo prazo, não é? Um crédito à habitação é por 30 ou 40 anos, uma coisa do género. Então, se durante 40 anos, de 3 em 3 meses, tiverem que estar a rever a taxa, é um bocadinho trabalhoso. Então, para operações de longo prazo, normalmente a taxa de referência utilizada é mais a Euribor a 6 meses ou a Euribor a 12 meses. Okay? A Euribor a 3 meses, por exemplo, se pedires um empréstimo a 6 meses, o banco muito provavelmente até a 6 meses se calhar nem faz taxa indexada, mas se calhar se for para aí 2, 3 anos, um empréstimo para 2, 3 anos, é muito provável que a taxa de juros já seja uma Euribor a 3 meses. Ok? Ok. Foco no raciocínio, exatamente. Foco no raciocínio. Muito importante. Isso dá no 8º ano, porque eu já fico aqui para estudar. Bom, quem me perguntou isto, se estudas no 8º ano, olha, sorte a tua se estivesse a acompanhar esta live, porque já ficaste a saber muito mais do que muitos dos teus colegas, se calhar
se calhar muitos dos teus colegas chegam ao 12º ano e não sabem isto, porque em geral isto aprende-se na faculdade, a não ser que estejam em algum curso profissional e tenham ali alguma disciplina relacionada com isto ou qualquer coisa. Portanto, se estás no 8º ano, olha, parabéns por estares a ver isto, ok? Já ficas a saber umas coisas. E nunca é demais saber. Aliás, isto é daquelas coisas, alguém há pouco estava a comentar que são coisas muito básicas, muito elementares, mas de facto são coisas muito elementares e que são importantes para a nossa vida, não é? O mais normal é que um de nós um dia vá pedir um empréstimo qualquer ou vá fazer uma aplicação financeira ou qualquer coisa. Portanto, faz todo o sentido saber isto, não é? Excelente explicação, tá, obrigada. Diferentes ofertas, até a AEG, sim, na minha segunda. Pois, e muito provavelmente na segunda frequência, quem estuda cálculo financeiro vai sair as rendas. Portanto, e para as rendas é uma matéria bastante mais elaborada de cálculo financeiro. É normalmente onde o pessoal se espalha todo. E se espalha-se porque não ficou a saber bem esta primeira parte da matéria, está bem? Finalmente conteúdo como deve ser no TikTok. Obrigada. Oh, Alexandra, obrigada. Andei tantos anos vou fazer aqui um desabafo. Andei tantos anos a evitar o TikTok. Havia tantas pessoas que me diziam: tu tens que ir para o TikTok, tu tens que ir para o TikTok. E eu, quando via alguns vídeos no TikTok, eu pensava assim: meu Deus, mas fazer dancinhas, desculpem-me, mas eu sou assim, não é? Mas eu não me vejo aqui. Até que há dias lá me decidi e pronto. E olha, e com isto 2.954 pessoas ficaram a saber que eu andei a hesitar durante muitos anos. Pronto, vem mais gente aqui do que as teóricas. Pois, com certeza. Pedro Carvalho, a gente gosta de pessoas humildes, sim. Está a ser muito interessante, Joana, obrigada. Pronto, continuo, obrigada. Pedro, eu não tenho escritório, eu trabalho em casa. Eu só trabalho online, ok? Portanto, eu neste momento estou na minha casa, não é? Aliás, o Covid teve isso de bom, é que habituou-nos a trabalhar em casa e a trabalhar assim, desta forma, não é? Usando o digital. A Euribor, a taxa de referência. Pronto, eu acho que mais ou menos respondi, fui respondendo às vossas questões. Não há redes de influência. Não sei muito bem a que propósito é que vem aqui um comentário. Evidentemente que há redes de influência. Welcome to Finance. Deixem-me só fazer a salvaguarda que eu estou aqui da minha livre e inteira vontade e responsabilidade, ok? Portanto, não tenho ninguém a financiar-me ou a dizer para eu vir cá dizer o que quer que seja, ok? Não sei se este comentário era por causa disso ou não, mas fica esta nota. Dou do meu tempo e faço com todo o gosto, dou do meu tempo para vos poder ajudar. Pronto. Acho que as questões estão mais ou menos respondidas, porque sim, já aqui estamos há 1h15, meus queridos. Eu gosto imenso de vocês. Chegámos às 3.020 pessoas. Uau! Vocês deixam-me agora com um sentido de responsabilidade enorme, não é? Porque eu estar aqui a falar para 3.000 pessoas põe um peso muito grande em cima das minhas costas.
Sabem? Quando se fala assim para meia dúzia de pessoas numa sala de aula, mas falar para 3.000, vocês acham que eu sou digna desse crédito? Portanto, obrigada. Está bem? Bom, com isto me despeço. Espero ter respondido mais ou menos a todas as questões. Foi um bocadinho mais longo, um bocadinho grande, mais longo do que eu queria. Portanto, na próxima quarta-feira, eu vou voltar aqui, ok? Às 21 horas, com outro tema. Vou voltar a descomplicar a gestão, porque é isso que eu gosto de fazer. Conto contigo, conto que eventualmente se achares que vale a pena, olha, convida mais alguém, não é? Partilha e assim vamos ajudando uns aos outros, está bem? Portanto, muito obrigada por estares aí, muito obrigada pelas vossas palavras carinhosas, pelos vossos likes, que eu vejo aqui assim os coraçõezinhos a subir. Isto até parece o dia dos namorados, assim os coraçõezinhos a subir. Obrigada por tudo, obrigada pelo vosso apoio, está bem? Até à próxima quarta-feira, vemos por aí. Beijinhos e abraços, até quarta.